responsável e sustentável da lavoura cafeína. O palestrante é Luiz Fernando de Lima. Luiz Fernando Ribeiro de Lima, engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura e Ciências de Machado, em 1986. Ex-bataticultor, agora produtor de café. Fazenda Movimento em Areado. Com vocês, Luiz Fernando Ribeiro de Lima. Senhoras e senhores, por favor, um minuto de atenção. Nós solicitamos, por gentileza, silêncio para a próxima palestra do senhor Luiz Fernando Ribeiro de Lima. Boa tarde a todos. Eu sinto assim meio honrado em receber o convite para expor um trabalho que eu venho fazendo há 9 anos. Tá? Eu falo com orgulho que eu fui bataticultor com só êxito na atividade. Eu saí da bataticultura por questão de saúde e a gente tinha que migrar da região de Alfenas para outras regiões para que a cultura permanecesse viável na família. Eu não tenho tanta facilidade de me expressar aqui perto de vocês, porque eu me considero muito mais a minha praia lá na lavoura do que aqui. Há um ano atrás eu recebi esse mesmo convite através do professor Fábio para vir expor esse trabalho para mim, mas eu não tinha dados ainda de nutrição das plantas, porque é um trabalho que eu vinha desenvolvendo que era muito novo, porque em 2007, em dezembro, eu comecei a plantar o café e eu fiquei, 2 anos depois, eu fiquei até meio depressivo, porque a condução, a prática que eu estava levando ele, estava desconsiderada as práticas tradicionais do dia a dia, que era varrer, arroar, e esse processo que todo mundo conhece e é o normal. Não sou contra esse tipo de prática e atividade, e nem sou contra a empresa nenhuma, que fique bem claro isso, nem de insumos, nem de fertilização, nem de irrigação e nem empresa que faz esse café sair do chão e passe para o bolso do produtor. Então fique bem claro isso. Há um ano atrás eu tive esse convite, eu convidei o professor Fábio a compartilhar comigo 1 ano na minha fazenda, para ver o que eu estava fazendo estava certo. E hoje eu posso, com certeza, expor o meu nome para vocês e sinto honrado de estar no patamar que eu estou, no processo que eu venho fazendo. É uma maneira muito simples de ser feito, só que eu acho que falta coragem para que a gente desenvolva esse manejo. E além do mais, a gente é muito induzido, porque já tem no mercado. Vocês vão entender hoje por que, tempos atrás, adubando, nutrindo o café só com esterco orgânico, o café produzia. E de uns tempos para cá, o esterco orgânico é apenas um segundo plano. Já não consegue o tipo de produção que conseguia anos atrás. Tá? Então eu estou expondo o meu trabalho e eu faço questão de salientar isso, porque eu vivo uma atividade que não tinha nada a ver com o café. E eu tive que me se virar com o que eu tinha na mão e os artifícios e a minha metodologia que eu queria ter. O que é? Ser mecanizado, com pouco funcionário e com custo baixo. Não esperava café de qualidade igual eu consegui. O que fez isso? Foi todo o processo. Cada ano eu fui conseguindo um êxito na atividade.
não esperavam por isso. Então eu vim expor esse trabalho para vocês, tá? Então, o nome, ele já me deu, ele já passou para vocês todas as minhas referências. Sou engenheiro agrônomo, formado em Machado, tá? Em 86. Possuímos uma propriedade na região de Areado, Lago de Furnas, 850 no nível do mar, tá? Com alta umidade relativa do ar, tá? Isso aí foi que já passou. Em 83 a gente adquiriu a propriedade, desculpa, a gente conseguiu a propriedade em Areado. Não é uma propriedade grande, tá? Em dezembro de 2007 eu entrei na cafeicultura, tenho um pouco de cereais, um pouco de gado. Por que eu saí do café? Por que eu saí da batata e entrei no café? Qualidade de vida, saúde e família. Isso aí é uma longa história que eu não devo expressar para vocês. Segurança da atividade, valorização na propriedade, qualquer outra cultura que a gente se planta, eu acho que as entidades financeiras fica muito duvidoso, e o café isso não acontece. A gente tem mais segurança no que a gente tem na propriedade. Viabilidade na região, por quê? Mecanizado, tem altitude, tem clima, tá? Tem todas as condições de fazer um café bom. Mecanização, credibilidade perante as instituições financeiras. Valorização da propriedade. Eu vou dar um exemplo. Foi vendida um mês atrás na minha região de Alfenas, quem é de Alfenas sabe disso, uma propriedade que não tinha café a R$47 mil hectare, e uma que tinha café a 100. Tá? Às vezes a gente não ganha no produto do ano a ano, mas a gente está valorizando o que a gente tem. Então isso aí é mais ou menos o que eu posso falar para vocês. A fazenda chama-se Fazenda Movimento, vocês vão entender o porquê. Sou Certifica Minas, tenho o maior orgulho de ser Certifica Minas, tá? Através desse selo e através da minha conduta e com as visitas dos técnicos, eu me aprendi a ser valorizado e sou valorizado perante as vendas que eu faço, que vocês vão ver à frente. Por que a Fazenda Movimento? É uma fazenda centenária, restaurada, localizada na cidade de Areado, Minas, uma edificação antiga, era uma antiga estação ferroviária. Hoje, que eles chamavam de Estação do Movimento. Hoje a fazenda chama-se Movimento. A cidade de Areado e Alterosa começou o princípio de civilização nessa propriedade. Essa aí é a propriedade antiga, nós restauramos aí, hoje é ela. A área total dela é 245 hectares, 106 em café, 60 milho, feijão e soja, 79 benfeitorias, APP, eucalipto, reserva legal e isso mais. Comecei o plantio com 30 hectares em dezembro de 2007 e acabei o plantio em dezembro de 2003 com 16,5 hectares. De 2007 até 2013 eu fui plantando escalonado, greva por greva. Hoje eu tenho 6 grevas, tá? Vocês vão entender o porquê disso. Aqui tá. Eu tirei o recurso do Google para vocês verem. Aqui não passa o. Não, vai. O laser. Cada quadradinho desse é uma greva, tá certo? E cada greva dessa é um ano que foi plantado e um cultivar ou variedade que tem essas grevas. Estão passando? Os materiais que eu usei foram os que eram mais adequados na região e uns que não era tanto.
Porque eu tinha estratégica de colheita. O que é estratégica de colheita? Pegar o máximo de fruto maduro possível. Por quê? Para mim fazer qualidade e tirar o problema de umidade e fermentação no pé. A região nossa é com alta umidade relativa do ar, mesmo na colheita, junho e julho. Tá? As variedades: Catuai 144, Catuai 2 SL, Bourbon amarelo, Catuai amarelo 62, Acaiá Barra 19, Catucaí 765 é um precoce, e esse Iapar também é um precoce. Porém, ele não é indicado para a nossa região. Por quê? Ele é de clima temperado. A temperatura média anual dele, para ele se dar bem, é 19 graus, da nossa região é 21. Mas eu fui insistente porque em 2007, o único material que eu tive foi esse na época. Por que o precoce? Foi tudo isso que eu falei e vou expor para vocês à frente. É um café que sofre muito com escaldadura. Porém, ele é produtivo, de alta qualidade, e ele me dá um ponto de colheita bem na frente. Eu comecei a colher café dia 25 de abril. Eu já faz um mês e pouco que eu estou colhendo café. Tá? Adaptado à região, aceita mecanização, resposta rápida do esqueletamento e poda. Você está voltando. Não, volta, é assim. Frente. Pra frente. Aí. Os primeiros plantios, 2 anos, eu errei tudo que podia errar. Acho eu. Por quê? Eu fui dentro de muita técnica e não fui na razão que hoje eu sou. Em 2007 e 2008, o meu espaçamento era 3,50 por 50, 5.714 plantas por hectare. Hoje, os demais plantios é 3,70 por 60. Por que eu aumentei o stand de plantas? Pelo seguinte, porque eu não posso perder a área de braquiária que vai ter no meio da entre ruas que vocês vão ver à frente. Porque o café cresce muito para geotrópico e tampa essa área de braquiária, que é a razão de todo o sistema que a gente vai passar a conhecer. Escolha de local, faz o croquis, faz a correção normal de praxe, correção do solo em área total, subsolagem. Aí a gente vai fazer o esquema de como vai ser as ruas. O certo era leste-oeste, eixo do sol. Como a gente não tem área muito grande para fazer isso, eu acho que vai de acordo, cada um tem a disponibilidade da propriedade. Tá? Os carreadores livres, área livre, isso aí, todo cafeicultor tem que pensar antes, essa área livre. Vocês vão ver, área livre, que eu considero, é uma área mais ou menos de 2.000 metros quadrados, 3.000, no meio da lavoura, de cada greva daquela lá. Por quê? Para que no futuro, quando você começar a colher os dejetos que sobra da linha úmida, já levar para esse local. Vocês vão entender adiante. Vamos lá? Aqui já comecei as mudanças todinho da cafeicultura no meu bom ponto de entender. Geralmente, quando a gente determina uma área, o que a gente faz? A gente faz todo aquele processo que eu lhe falei, e a gente pega um trator com sulcador grande, que é o normal, e no caso coloca um marcador com 3,70 de comprimento, e o tratorista vai naquele marcador olhando com 3,70. Porém, por mais que o cara seja um expert no trator, por mais que o terreno seja bem preparado, o cara não consegue determinar as linhas retas, não fica paralelo. Não sei se isso acontece com vocês. O que eu fiz? Já mudei aí. Eu dividi, em vez de pôr 3,70, eu peguei um sulcador de 1,85, se você dobrar aquele 1,85, dá 3,70. E risquei toda a área minha de plantio com um sulcador pequenininho, cultivadorzinho. Tá lá aquele cultivador. Tá certo? E um remontando. Isso aí não tem como dar errado no paralelo. Não tem como. Tá certo? Nisso, vamos passando.
Nisso, depois, o que eu fiz? O próprio tratorista, ele pulava uma rua, sulcava a outra. Pulava uma rua, sulcava a outra. Notem que o marcador na frente do trator fica mais próximo dele. Não tem aquele problema de corrente, tá certo? E essa rua que ficou no meio do 13 de setembro é uma rua de histórico. Nós vamos precisar dela desde o começo do plantio até o final. Vocês vão entender o porquê também. Nessa rua de histórico que eu considero, vamos passar? Depois vocês vão entender. O que eu fiz? Já quebrei o paradigma de adubar e colocar esterco orgânico na cova. Cortei isso, porque eu vou comprar de fora, eu não tenho disponível. O que eu passei a pesquisar? Eu comecei a pesquisar, nisso aí, eu peguei uma depressão nesses meio tempo. Porque todo mundo que ia lá, pessoas informadas, achavam que eu estava errado. Eu falei, mas vou certo. Eu me tranquei dentro de casa e 4 anos eu trabalhei sozinho dentro de casa. Eu ia em simpósio, fui 2 anos em simpósio em Poços de Caldas, em Lambari, em 2007, 2008. Não vou mais, porque eu estava depressivo. Saí de uma atividade que eu tive tanto orgulho, que eu tive tanto sucesso, e vou me dar mal nisso aqui. Tranquei, falei, vou se virar por dentro aqui. Tanto é que o negócio começou a fazer algum sentido de 1 ano e meio para cá. Eu não me expunho, eu tinha medo de expor. Tá? Já quebrei o paradigma. O que eu fiz? Nas pesquisas, que são muitas, que eu fiz dentro das net da vida, que tem tantos nomes que na minha cabeça hoje não cabe. Vocês vão ver nome de fungo, mixomicetos, eumicetos, aromicetos, coisa que lá foi me... Eu larguei mão de estudar muito fungo e fui fazendo as razões de tudo e fui acompanhando essas razões. Fui sendo bem prático. O que eu fiz? Eu comecei a pesquisar o solo que eu vi lá na faculdade e vi que o solo nosso é pobre em fósforo. Falei, mas como que a gente vai adubar de superfície o café, sendo que o fósforo precisa lá embaixo? E o fósforo tem um porém, ele não transloca, quando você joga ele fica. Ele tem outro porém, ele não é dissolúvel para a planta, igual vai lá na boca da planta. Ele tem que ter uma quebra química, uma quebra de micro-organismos para se disponibilizar da planta. E quando que a gente vai ver o horizonte B e C do solo? Só agora, depois a gente nunca mais vai ver ele. Então como que a gente vai jogar o fósforo aqui em cima? Eu já mudei. O que eu fiz? Nas pesquisas minhas, vocês não me perguntam por que agora, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Eu achei que a disponibilidade melhor para mim, fósforo e mais regional, é Iorim. Não estou fazendo propaganda, é o que deu mais certo para mim. Iorim Master. Por quê? Ele é um corretivo de solo, ele corrige as camadas de acidez do horizonte B e C, ele tem fósforo disponível de imediato e ele tem fósforo disponível a liberar. O que nós estamos fazendo com isso? Nós vamos induzir a raiz descer lá na frente. Vamos passando. Nisso, eu já fechei o sulco, eu plantei isso aí, eu fiz em fevereiro, janeiro, quando a atividade da fazenda estava tranquilo. Fui plantar só em dezembro. Vocês vão ver que as plantinhas meu tudo em dezembro. Nisso, fechei o sulco. E ficou um sulco histórico lá. Olha lá para vocês verem, aquele sulquinho lá na frente. Vamos passando. 30 dias antes do plantio. 30 dias antes, isso é em novembro. Ali é onde eu estava sulcado com fósforo, eu mantinha aquela rua limpa. Com herbicida normal que é usado, mas a dosagem pequena. Por quê? Eu fiz 2 a 3 aplicações de março até dezembro, 1 litro por hectare. Eu não deixava a erva daninha ficar grande. Então o que acontecia? A rua onde ia ser café, 1 metro só. Não matava a área total não. Eu tinha aquela rua de histórico, e aquela de histórico, o tratorista colocava aquela baliza que ele tinha lá, ele acompanhava aquela rua de histórico e o herbicida com barrinha, com 2 bicoletes, ia matando ali aquela rua que futuramente ia ser as ruas de café. Matava. Erva daninha entrava, matava 1 litro. Por quê? Dosagem pequena. E nisso, na entre-rua do café, eu tinha semeado braquiária, que vocês vão ver ali à frente, tá? O que eu fiz que eu mudei também? O saquinho, eu que faço minhas mudas, fazia. Eu passei a fazer em saquinho maior. Por quê? Saquinho maior precisa tudo que uma muda
tem necessidade de nutrição. Acumula água porque as concentrações de matéria orgânica, de água e tudo mais está bem balanceada. E tem os nutrientes. Para que eu vou adubar na hora, sendo que a planta não vai assimilar aquela quantidade que a gente joga no sul? Então é aquele sacão, não plantava mais em saquinho. Já mudei por aí. Não adubava. As covetas fazia respeitando o sul. Como que eu ia fazer as covetas? Quando eu sabia que o meio da rua do café, a raiz ia pegar o fósforo. Mesma coisa, eu colocava fiz uma baliza de madeira, de 1,85 m, colocava naquela, pintava a ponta dela na rua de história. Nessa rua que estava limpa dos herbicidas, pintava a ponta da outra, 20 metros à frente fazia a mesma coisa, esticava uma linha e colocava um pingo de tinta de 60 e 60 e ia covando. Certeza absoluta que ia ser o meio da rua, tá? Depois que eu fiz acabamento da enxada, controle nos primeiros meses, mesmo tradicional, só respeitando 50 centímetros de cada lado. E o braquiária entre rua, vegetando. Vamos passando. Isso aí é o que eu fazia, ó. A rua histórica, aqui, ó, na guia ali, ó. Aqui, ó, do lado. Ali. Aqui, ó. Uma seta de cá. Tinha uma baliza aqui de ferro. Tinha outra lá na frente. Tá certo? E o pessoal covando. Esse braquiária teve plantio em 2011, 2012. Ele estava com 1,20 m de altura. E esse braquiária foi persistindo, vai persistindo. Você não dizima o braquiária. Você só vai promover a limpeza 50 centímetros de um lado da muda e 50 da outra. O que eu fiz aí? Eu tirei aquele nitrogênio que quando dava aquelas varinhas de temperatura em dezembro, que não chovia nada, volatilizava aquele nitrogênio e queimava as folhinhas. Meu índice de replanta passou a ser 0. Os 2 primeiros anos, meu índice de replanta, 18% em 2007. Em 2007 e 2008 o índice de replanta meu 20%. Deu aquela seca, aquele adubo que a gente fazia nas covetas, aquele nitrogênio volatilizava, queimava as plantas, morria até o ponteiro. Morria até a planta, o ponteiro da planta. Aí não tem salvação mais. Vamos passando. Isso aí que ficava, ó. Rua de café, rua de braquiária. Isso aí é uma área que não tinha braquiária, então eu tive que semear. É só essa faixinha que a gente planta. Ali a outra é rua de braquiária, tá certo? Vamos passar. Olha aí como que ele fica, ó, depois de uns meses. O que a braquiária está fazendo aqui? Ela não está promovendo nada para essa microbiologia da terra que eu vou falar lá na frente. O que ela está fazendo ali? Ela está protegendo a erosão, ela está fazendo o acumulativo de água das chuvas que chove. Ela está quebrando o vento do cafeeiro quando é novo, que eu acho que é o pior problema da cafeicultura, quando planta o café vem aquele vento, quebra tudo, dá até aquele, como que fala, aquele pescoço piloca. Então fica desse jeito. Vocês podem prestar atenção ali naqueles 50 centímetros da direita, tem uma margem queimada de glifosato, tá vendo? Dá para vocês entenderem, vocês vão entender o porquê. Isso aqui é limpo, ó. Que jeito que ele é limpo? Vamos passar. Olha lá. Com esse implemento que eu fiz lá na fazenda mesmo, aproveitei um pulverizador lá atrás que eu tinha de batata e fiz um protetor, um biquinho leque só. Qual é a quantidade de glifosato que eu uso ali por hectare? 1 litro. Por quê? Vocês podem notar que não tem erva grande. Tá? Isso aí me resolveu o meu problema. Quantos hectares faz um tratorista? Tem 5 hectares por dia. Tá? Isso aí, ó. Por que eu coloquei no meio do eixo dos 2 tratores? Porque o cara tem a visão do que ele está fazendo. Ele, qualquer movimento que ele faz na direção do trator, ele está sabendo. Aquele bico lá atrás, o que acontece? Qualquer escudo que ele dá, vai na planta, tá? Isso aí é o braquiária, ó. Braquiária, o café é braquiária. Notem que a rua está limpa, tá? Vamos passar? Isso aí é uma lavoura de café. Isso é apagado também.
Ah, pode prestar atenção que a rua está limpa, tá? Vamos passar. Isso aí é a primeira, deve ser a segunda roçada, tá? Isso aí eu entro roçando. Aí o sistema começa a modificar. Aí eu vou sair da maneira tradicional, tá? E vou passar a trabalhar com a microbiologia do solo. É uma coisa que eu vou explicar por que tem esse braquiário no meio, tá? Isso aí é outra roçada. Aí alguém pode me perguntar assim, ó, mas a roçadeira é ecológica, ela não roça só uma vez? Não, ela não roça, tem que passar 2 vezes na lavoura. Quando eu comprei a roçadeira, eu comprei para ela fazer uma operação só, mas ela tem que ir e voltar. Por quê? Porque no chassi da própria roçadeira, ela faz tombar aqueles perfis de braquiária. E aqueles perfis de braquiária deita. No que deita, ali no internode do braquiária, onde tem aqueles nozinhos, começava a nascer braquiária, e coisa que eu não queria. Então esse foi um dos problemas que eu tive até chegar nisso. Aí o que eu fiz? Eu vou passar a roçadeira 2 vezes. No que passa as 2 vezes, na hora que ela volta levantando aquele braquiário que caiu nos perfis e volta roçando. Vamos passando. Isso aí ela está roçando, pode ver que ela está voltando, tá vendo? Vamos passando. Isso aí, ó. Vamos passando. Aí, ó, como que fica, ó. Vocês vão falar, mas esse braquiário vai ficar tudo levantado ali debaixo da saia? Não, ele vai acalmar. 2, 3 dias ele começa a desidratar, se pegar muito sol, vai desidratar, vai acalmar. Forma um tapete, tipo de um carpete, não nasce mais nada. A partir de 1 ano e meio, 0 de herbicida, tá? Esse aí é um café mais adulto, é outro tipo de roçadeira, mais barata, cabível a qualquer pequeno produtor, tá? Esse é café adulto, isso aí foi do ano passado. Café adulto. Isso aqui é o seguinte, todo aquele processo que nós fizemos 2 anos para trás, forma nesse acúmulo que vocês estão vendo aí, de biomassa da braquiária, e mais folha e gado e galho que cai do próprio cafeeiro no dia a dia, de ano a ano. Qual é a função desse acúmulo? A função desse acúmulo é produzir uma massa que forma um substrato debaixo da saia do cafeeiro. Esse substrato é que as raízes do cafeeiro vão se entrelaçar lá, vão procurar alimento lá com a atividade microbiana que vai dar aí, que eu vou explicar a vocês à frente. É isso aí, ó. Notem que tem uma camada grande de massa. Por que braquiária? Ela adapta em qualquer região do Brasil, tá? Desde norte a sul. Ela é fácil de implantação, de um custo barato. Você não precisa estar cortando, tirando, plantando outro ano a ano. Manejo fácil quanto tecnificado. O que é o tecnificado que eu estou falando? É aquele primeiro ano e meio que a gente entra com aquele pouco herbicida e depois não deixar entrar aqueles perfilhos para que dê problema no futuro, porque daí não cerca mais, tá? Ela é pouco lenhosa, ela decompõe fácil, ela dá grande produção de biomassa, ela dá de 10 a 25 toneladas de ano de biomassa cortado. Esse ano deu mais. Por quê? Eu fiz 8 roçadas esse ano. Porque quanto mais chove, mais sol, mais ela vegeta. Ela é uma gramínea C4. O que é isso? Mais ou menos. Ela pega 4 moléculas de carbono do ar atmosférico e através da fotossíntese e água, ela transforma em 12 toneladas de matéria orgânica de graça pra gente. Tá? O fator de reprodução de nematóide, que nesse sistema não tem nematóide, vocês vão entender à frente, é muito baixo. De acordo com o IAC de Campinas, através da Ademir Calegari, eles têm uma tabela lá parada, parou o estudo no meio, não sei porquê. Eles fizeram um ponto de referência. Numa escala de 0 a 10, onde a aveia preta, o fator
de reprodução de hospedeiro de nematóide na raiz da aveia preta é 0,7. Na mucuna é 10. Tá? Então, hospeda muito nematóide. No braquiária, nas braquiárias a maioria é 1,7. Então, é relativamente pequeno. Vamos passar? Sistema reticular profundo, pivotante e em constante renovação. O que é isso? O sistema reticular de uma braquiária, principalmente a brisanta, ela chega a atingir 2 metros de profundidade. E esse sistema que é pivotante, de 14 a 16 meses, ela apodrece e entra outra raiz no lugar. Tá certo? O que acontece isso? Nós conseguimos levar água e ar para o horizonte B e C do solo, tá? Ela evita erosão, ela evita lixiviação de nutrientes, porque tudo que cai lá absorve. Protege a raiz das micorrizas de alta temperatura. Raiz de café que está exposta no chão, com 32 graus, sofre injúria, ela morre. Nesse sistema não morre. Protege o cafeeiro da insolação refletida. O que é isso? É aquele, quando se varre o café, aquele sol de agosto, aquele sol pega no chão e aquele reflete nas folhas do cafeeiro, e o estômago tem a função de fechar, fazer o controle de água, aquelas folhas ficam enroladas, tipo efeito de guarda-chuva. Descompacta o solo, conserva a água da chuva por muito mais tempo, porque vai no horizonte B e C do solo. O horizonte A e B e C do solo são aerados. Outro fator importante, a maioria do pessoal aqui parou de colher café, né, com chuva. Eu posso falar para vocês que eu não parei. Por quê? O maquinário que eu tenho, a topografia, graças a Deus, me ajuda, e mais esse braquiária deixa eu trabalhar com chuva. Eu tenho slide aí que eu vou mostrar para vocês, eu trabalhando com chuva. Aí vocês vão falar no beneficiamento, vou explicar para vocês o que eu faço com o beneficiamento. Eu não interrompi a minha colheita, tá? Épocas 2013, 2014, 2015, quando chovia, para mim era melhor, porque o cereja caía mais fácil, tá? Vamos passar. Isso aí foi semana passada que eu tirei, da quinta para sexta. Choveu 30 milímetros esse dia lá em casa, tá? E o acumulado até ontem estava em 195 milímetros, tá? Isso aí foi semana passada. Notem as folhas do cafeeiro, a roda do café e o vidro lá do operador. Isso aqui foi o que eu te falei para vocês. Isso aí num barranco lá em casa, tá? Coloquei um funcionário e coloquei 1 metro. A raiz do braquiária estava 2,20 metros de profundidade. Passa que está no outro slide. Olha lá, ó, o final dela, 2,20 metros. As raízes do braquiária aqui, ó. Os perfis dele, ó. Vamos passando. Vamos agora conversar um pouco de parte técnica de café, do braquiária. Não vou conversar em café não, agora, porque o café é muito bem estudado. É a planta mais bem estudada no Brasil. Tem gente para tudo. Na década de 80, o pessoal de uma cidade aqui nossa, da região de Capelinha, de Machado, é a prova mais de vivência que eu tenho, porque eu estudei lá. Foram para Capelinha e plantaram muitos milhões de café. E chegava café com 4, 5 anos, ele morria, amarelava, morria. E na época saiu um artigo do IAC, não me lembro o nome da pessoa, e que falaram que era alelopática. O que é alelopática? É quando a raiz da seiva da raiz de uma planta é tóxica para a seiva da raiz de outra planta. E eu fiquei com isso na cabeça, aquela questão do meu problema de que eu fiquei adoecida quando eu plantei, foi uma das coisas mais isso. Vai invadir teu café, vai dar alelopatia, vai amarelar teu café, vai morrer tudo. O que acontecia naquela época? Naquela época o plantio era espaçamento muito grande de uma planta na outra, 1 metro, 1,20 metro. Então aquilo ali, aqueles perfis do café onde saiu ali, por mais que o cara seja, vinha com tudo, adubo e mais terra apropriada, e a braquiária sendo C4 e adaptada, ela ia embora. O café é C3. Então esses foram um dos parâmetros. E o manejo também era muito ineficiente. Por quê? O pessoal, a maioria, não ficava a fundo, porque plantava muita área, não tinha condição de dar manutenção em tudo, 2.000 hectares, 1.000 hectares.
inchada naquela época. Aí eu fui pesquisar a fundo, não tem nada a ver com a alelopatia. O cafeeiro morria de fome, porque o braquiária invadia aquela área onde era para ser a saia do cafeeiro e competia em nutriente, mais nada, não é alelopático, tá? E a outra vantagem também do braquiária, onde tem a seiva do braquiária, a raiz do braquiária, não tem cigarra. Não sei se vocês notaram, eles têm a cigarrinha da passagem, que é o hemíptero. O coleóptero, que é do café, não tem. Esses tempos atrás, há 3 anos atrás, foi um vendedor que tinha aquela armadilha sonora, andou lá no café de casa, andou e falou: Fernando, isso aí é fácil, veio do teu vizinho, do teu que poucos caíram. Estão passando? Isso aí não pode acontecer. Ó. E o braquiário competiu em nutrição, não competiu o que era alopático. Estão passando? A outra vantagem é o seguinte: tudo que até a soçada do jardim de casa eu levo naquelas áreas livres que eu falei para fazer a compostagem, tá? Isso aí eu aproveito tudo: palha, resto de cultura, poda, resíduo da via úmida que vocês vão ver, casca de beneficiamento, etc. Isso aí eu aproveito tudo. Por quê? Eu vou estar incrementando essa vida do solo, tá? Vamos passando. Isso aí essas áreas que eu tenho em casa, 2.000, 3.000 metros quadrados, e quando a minha carreta vai com café de roça para ser beneficiado, já traz a palhada da via úmida nesse lugar. Aí eu demarco esse lugar que precisa mais e ele vai e vira. Numa operação de levado já traz esse resíduo do beneficiamento. Vamos assim. Fica desse jeito. Depois o que a gente faz? Tem a palha do pergaminho dos cafés no processo, a gente faz a colocação nesse mesmo lugar, vem remontando, depois cobre e deixa ele por vários meses. A hora que vocês verem que vira composto orgânico, vai na área que vocês determinaram lá atrás, tá? Isso aí que fica, ó. Passando. Aí está sendo aplicado. Volta. Isso aí, ó, está sendo decomposto. Notem que virou humus, olha lá, estava tomando água preta lá atrás, vamos passando. É isso aí, ó. Aproveitei umas parramadeiras de calcário normal, que eu tinha lá na década de batata, e incrementei no trator, vamos passando. Aí, ó, fica desse jeito, ó. Notem, braquiária, rua limpa, café, rua limpa, braquiária. Vamos passando. Vamos passando. É isso. Quando o café está adulto, o que eu coloquei? Coloquei 2 tampas lateral, coloquei o batedor e deixei jogar à vontade. Agora vamos lá. Essa parte aqui é uma parte técnica, não cabe a mim falar muitos nomes, termos que eu nem sei, eu não consegui dar conta. O que é isso que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso porque os nossos cafeicultores passados faziam. O que eles faziam? Que jeito que adubava café? Pega um balaio de esterco e joga no pé do café. E naquele ano dava café. Chegava no ano seguinte, o que ele fazia? Pegava aquele mesmo balaio e jogava no esterco do café. Todo ano dava café. É o que os antigos falavam. O que ele estava fazendo ali? Ele estava incrementando a microbiota do solo. Ele estava incrementando a vida do solo, que sempre existiu. Ele estava colocando nutrição e estava ativando esses micro-organismos que já existem no solo. Se a gente fazer uma trincheira de 1 metro cúbico no solo, é tantos milhões que não tem nem parâmetro para ser contado. E a gente aproveita 1,5% do que isso existe. O resto é tudo desconsiderado. E acreditam-se os cientistas mais espertos e grandes pesquisadores de firmas e multinacionais que todo o controle biológico da vida está ali no solo, tá? Então, o que nós, a partir da hora que começou a usar adubo nitrogenado,
O tal do DHC para broca, nós exterminamos, e outros inseticidas, outros herbicidas, a gente passou a exterminar essa vida, que a gente vinha dando continuidade para ela e vinha alimentando ela. E ela reproduz rapidamente, ela reproduz muito, através de hifas, que são prolongamentos de fungo, bactérias, tá? Então, o que eu fiz? O braquiária nada mais é que a biomassa, o alimento para ativar essa microbiota do solo. Só que para essas microbiotas que estão dormentes no solo, para ela ser ativada, ela precisa de 3 fatores que são primordiais para a vida, que é a comida, que é a matéria orgânica, que é essa biomassa que a gente vem cortando anos passados. Luz não é luz solar direta, é o mormaço, é o calor. Por isso que tem cultivar de café que não se adapta nesse sistema. Vou comentar um que eu errei, tá? E água. A água, vocês vão ter em água 365 dias do ano. Vocês vão falar, mas 2014, 2015, eu não tive problema com água. Não tive problema de grão xoxo, não tive problema de peneira de café, tem um demonstrativo aí. Todo o meu sistema, 6 grevas que eu fiz, foi todo feito para fazer a fertilização. Eu fui bataticultor, eu conheço o que é irrigação, tinha vários conjuntos. Na hora que eu vi que o sistema deu certo, eu já abandonei a irrigação, falei, irrigação não é para café. Tá? Agora, a parte técnica é que tem que ver isso. Eu não tenho, o meu sistema está dando certo para me passar sem água 365 dias do ano. Então, o que nada mais é? É devolver a fertilidade natural do solo, isso que a gente promoveu lá para trás. A matéria orgânica, ela é atacada por esses micro-organismos que a gente ativou ele, ela procura matéria orgânica, esse micro-organismo excreta nutriente direto para a raiz do solo, que são solúveis, tá? Combate o nematóide, não existe nematóide no meu cafeiro. Por quê? 87% dos nematóides que existem no solo são benéficos, 13% só que são maléficos, 3% que são maléficos para o cafeiro, tá? A maioria dos nematóides que existem no solo são nematóides benéficos, tá? Combate o nematóide, broca. Eu não varro café, porque o meu sistema de colheita, eu pego o máximo por frutos maduros, vocês vão ver ali. Esse café que cai residual, que cai no chão, esses fungos degeneram ele, tá? Solve ele, vira matéria orgânica. Eu não estou perdendo café, eu estou ganhando no futuro, tá? Devolve a fertilidade natural o mato. Quem que aduba o mato? E sempre está verde, com fogo, com seca. Chega um ano, pouco de chuva que dá, ele recupera fácil. O ano todo a planta fica nutrida, porque as bactérias vão fazendo a sua decomposição ali e vão excretando nutrientes solúveis para a planta. Água permanece hidratada, porque a camada de raiz e de substrato é tão intensa que se chover 3 milímetros no meu vizinho, chover 3 milímetros ali onde está esse sistema, esses 3 milímetros, o aproveitamento é 100%, no meu vizinho é 0%. Vamos passar? Por quê? Vocês vão ter uma noção. Em 1928, Alexandre Fleming descobriu a penicilina, que é um fungo que chama penicilina. Que jeito que descobriu? Tirou uma amostra de solo, uma bactéria, um bolor do solo, e estava estudando esse bolor, que era o bacilo do copo, que causava a tuberculose para o homem, que matava muito naquela década de 1928. Ele deixou 3 placas Petri fora da geladeira com o bacilo de copo, e as outras ele congelou. Esqueceu essas 3 placas de Petri ali. Foi tirar umas férias, voltou, viu que esse bolor contornou a bactéria do bacilo do copo
e matou a bactéria da tuberculose. Aí ele foi estudar o fungo, descobriu a penicilina. Outro, saiu uma geração de antibiótico agora, que foi descoberto numa área de terra que os Estados Unidos têm entre o México e os Estados Unidos, 5 hectares de terra, que é determinado, que é de patrimônio da União, ninguém entra lá, só o exército dos Estados Unidos que entra lá, e alguns dos biólogos e estudiosos que podem entrar lá. É de patrimônio natural, segurança fechada, esses 5 hectares que os Estados Unidos têm nessa área, tá? Isso aí é uma mão de uma criança americana que estava brincando no jardim, e a mãe dele mandou ele colocar a mão na prata e levou para o laboratório. Passados uns dias, cada cor, cada forma é um tipo de bactéria, indeterminante a quantidade de bactéria que existe. Vamos passando? E esse cara aí, Paul Stamets, esse cara aí é o papa dos fungos e bactérias no mundo. Ele foi jurado de morte por uma multinacional. Vamos passar. Por quê? Ele é especialista em descobrir um fungo chamado entopatogênico. O que é isso? É fungo que ataca inseto maléfico. E esse fungo, o inseto atacava o outro e ia se passando de inseto para inseto e ia formando uma cadeia, tá certo? E esse fungo determinou que só destruía um tipo de inseto, tá? E ele descobriu também que cada inseto se aderia a um fungo. Então o que aconteceu? Parou e pensou, descobrir a biologia para matar essas pragas que existem na agricultura. Só, vamos passar? Aí, isso aí só que a pesquisa dele foi interrompida, tá? Vamos passar? Isso aí é lá em casa, tá? Isso aqui é debaixo de um cafeeiro. Aquilo ali que vocês estão vendo é raiz que eu virei, e aquilo em volta da raiz é toda aquela matéria orgânica acumulada que a gente foi fazendo nas roçadas, tá? Notem que tem umas orelhas de onça assim, mas o que acontece com essa orelha de onça? Ela amarela e morre, ela não vigora. Por quê? Não tem sol ali, tá? E aquele branco são hifas de bactérias e fungo. Não me pergunte o que é muita coisa. E aquilo ali vai ramificando e vai progredindo. Não tem o que serve. Por que não pode usar qualquer granulado ali? Porque eu dizia isso aí. O que eu errei lá no princípio? Eu comprava esterco úmido aqui de Itaiandu e joguei no cafeeiro, lá no começo. E via que passado um mês, as minhas colônias acabavam. Passei a pesquisar ureia, NH3, é tóxico, matava as minhas colônias que eu estava formando. Outra coisa, adubo nitrogenado, a base de ureia não pode ser aplicada, tem que ser a base de nitrato. Vamos passando. Isso aí é fácil de encontrar isso aí. Onde tem fungo, o ambiente é isento de qualquer outra sanidade, tá? Vamos passando. Isso aí é fácil, aquilo ali é cogumelo, ó, tá certo? Vamos passando. Isso aí é um avanço do que está acontecendo. Notem que tem um fruto caído ali, ó, do lado da luz lá, ó. Está sendo atacado, tá vendo? Então por isso que eu não tenho problema de broca. Vamos passando. Isso aí eu ergui a parte de acumulado de braquiária das roçadas e tem outra cepa de fungo ali, tá vendo? Ó? Vamos passando. Isso aí são as raízes que entrelaçam. Isso aí não foi na época não. Se vocês chegarem lá agora, existe isso. Qualquer outro, 365 de dia do ano é isso aí que vocês estão vendo. Tá? Vamos passando. Volta. 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 Isso aqui é o seguinte. Volta naquele. Isso aí é o seguinte. Eu ergui a raiz do cafeeiro que está debaixo da saia do cafeeiro e medi a espessura que estava de raiz.
São 20 centímetros de raiz, tá certo? Tá lá. Isso aí é o seguinte, é muito difícil eu falar e explicar em vídeo. Mas eu estou vendo muita gente que teve aqui em casa que viu isso pessoalmente. Tá? Olha lá, eu fiz aqui uma abertura, agora eu vou tirar essas raízes. Vou desprender elas. Vamos passando. Pode passar. Isso aí na realidade, olha lá, eu desprendi elas do chão. Isso aí na realidade são radicélulas. O que acontece com essas raízes? 90% da fertilidade, da nutrição do cafeeiro é feito com esses primeiros 10 centímetros de solo. Os outros 90%, o que acontece? Eles pegam nutrição sim, mas eles vão à captura de água, tá? Vamos passando. Ah lá, isso aí é aquela cepa de raiz que eu desprendi do solo, tá? Vamos lá. O que aconteceu com o sistema todinho? Que eu não esperava acontecer isso tudo. O meu fósforo, lá atrás, que era um latossolo vermelho, pobre, ele saiu do nível de 12, passou de 60. E hoje eu estou com um fósforo de 200. Eu vou mostrar para vocês. Potássio meu, ele saiu de 3%, ele está com 7% em potássio de 12 na CQC. Micro e macronutriente, nas adubação de folha, de solo, eu não uso mais. Teor de matéria orgânica, só teor alto. Eu não preciso falar para vocês, aquele acúmulo que estava da biomassa e mais aquela raiz. A pessoa que foi fazer as análises esse ano para mim, que eu fiz uma análise hoje para retirada de solo de precisão. A pessoa não tinha, no Brasil é muito difícil, não tinha como tirar aquilo lá. Ele chamou eu lá e falou: Fernando, mas como que eu vou tirar isso aqui? Eu pego por cima aqui, eu pego por baixo dessa massa, 20 centímetros. Aí, não, vamos tirar essa massa, vamos pegar do solo mesmo. Os níveis estourou. Equilíbrio do pH natural. O que aconteceu? Em 2012 tinha uma empresa que me dava assessoria, até hoje me dá. Eu tinha que usar 3.000 kg de calcário dolomítico, 2.000 kg de gesso em área total, tal. Eu sei que fazendo as contas lá dava 107 mil reais. E eu vi nos históricos das análises passadas, análise convencional, que não estava pedindo tanto calcário e o teor de fósforo e potássio aumentando. Eu falei: não vou usar. O rapaz falou assim: você é louco, não vou usar. Ele falou assim para mim: então você vai ficar na base do paz amor? Eu falei: não vou ficar na base do paz amor não, eu quero ter mais dinheiro e sair um pouquinho do tradicional, eu vou tentar. O que aconteceu agora nesse ano de agricultura de recolhimento de amostra esse ano? O meu pH todinho equilibrado, teor de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. O único porém que eu estou tendo, um probleminha lá em casa, é com o boro, tá? Solo permanece úmido, porque o pouco que chove naquela camada ele absorve. Além de absorver, ele protege contra a insolação, ele não deixa evaporar aquela água que está no solo. O aproveitamento da água da chuva é maior. Inseticida de solo, não uso mais. Não uso fungicida de solo. Por quê? Para que eu vou usar para me destruir minha cepa e vou destruir os inimigos naturais dos nematóides, as outras coisas que ali existem? Não uso mais, tá? Adubação. As adubação minha eu fiz há 4 anos para cá, 39,0000. E estou tendo um resultado normal, além do normal. Teve uma greve esse ano que eu tirei o adubo, não usei adubo. Aparentemente está igual às outras, porém a gente tem que analisar pós-colheita. E a gente também não pode ser o orelhudo de tentar fazer em área total, porque eu acho que eu estou nesse barco por enquanto sozinho, tá? Tenho medo de errar. Não uso adubação foliar. Herbicida é só usado, os herbicidas é só usado 1 ano e meio. O primeiro ano
até o máximo segundo, depois não usa mais, porque só as roçadas, mais nada. Quanto fica uma roçada para mim? Um tratorista, ele roça 5 hectares por dia, tá? Por hora. 1 hectare por hora, tá? Fica em R$3 o diesel para mim que eu gasto essa hora. O equipamento que eu tenho lá em casa é 2 roçadeiras, um pulverizador e a colhedeira e o trator. Só. Diminuição da taxa sanitária. Eu não tenho tanto problema com ferrugem, com outras doenças. Eu faço o controle normal do que deve ser feito, porém, não uso 4, 3 aplicações. Eu dei 2 esse ano para ferrugem. E agora está entrando a tardia. O cafeeiro, acabei a colheita, passei a segunda, a terceira vez, acabou, eu não volto mais na lavoura. Ele descansa mais cedo. Ele tem raiz para nutrir mais cedo. Tá? Eu não vou formar a raiz de novo. Tá? A raiz já está ali formada. Qualquer chuvinha que dá, ele vai absorver a água para mim. Tá? Qual é o trato cultural que eu tenho lá? O primeiro para o segundo ano dá mais trabalho, depois é só roçada e as pulverização, no máximo 2 a 3 pulverização, mais nada. E a adubação, eu faço uma adubação. A adubação com fertilizante de liberação controlada. Vamos passar? Isso aqui é o seguinte. Eu tenho um mapa, eu tenho todos os prospectos, greba por greba, mas trouxe o essencial que eu fósforo. O marrom, muito alto, o verde, alto, e o azul, médio. Isso aí, ó, a plantinha de dezembro de 2007, era para estar todinha descontrolada em fósforo, porém meu fósforo está aumentando. Por isso que eu peguei a greba mais velha. Vamos passar. Isso aqui, um ano após. Fósforo marrom, alto, tá? Muito alto. E o verde, alto. Isso aí é outra greba. Olha o fósforo meu, alto, muito alto. Isso aí é uma florada que eu tive há 3 anos atrás. Vamos passar. Isso aí é uma florada. Olha o braquiária do meio. Tá? Por que eu aumentei o stand entre plantas? Porque eu estava perdendo essa área aqui, ó. Porque os pré-geotróficos crescem mais, tá? Isso aqui foi uma florada desse ano. Por que as floradas não é uniforme? Porque lá no fundo é um precoce. Na greba do meio, vocês estão vendo o carregador aqui, é um semi-precoce. E esse aqui é mais tardinho. Isso aí é a florada desse ano. Notem que é todinho coberto, a área total, com braquiária. Se é frutificação, não dá para ver muito porque está muito enfolhado, tá? Vamos lá. Outro fator que me deixou encucado. Eu falei, mas por que o pessoal deixa o fruto secar no pé aqui na região? Aí fui ver a fundo nas net da vida que existe um fungo na nossa região, a 800 metros, 850, 900 metros no máximo, que é o aspergillum. É um fungo que está no meio do café ali, que ele é até azuladinho. E esse fungo na nossa região é pai e mãe. Eu falei, vai vem cá, eles deixam secar o grão no pé. E se eu tirar o café antes, para que eu vou deixar secar no pé? O que eu passei a fazer? Eu comecei a pegar grão de cereja o máximo possível. Que jeito? Uma que eu escalonei o plantio meu, uma precoce, uma semi-precoce, uma tardia, e adaptei muito bem a minha estrutura de via úmida. Ela é pequena, mas eficiente. Eu passei a descascar, o ano passado eu descasquei 95% do meu café. Eu descasquei cereja, o verde, o pó eu deixei passar um pouco, descasquei outro pouco, e aquele verde duro eu não descasquei. Passei a descascar, porém, fiz uma análise dele, deu um índice de catação deu muito grande, deu 37%. Então comecei a jogar
jogar no terreiro, tá? A máquina, eu faço uma seletiva, eu passo 1, 2, até 3 vezes. Pouca vibração, com velocidade maior. 1.200, a primeira passada, 1.200, 1.300, 1.400 metros por hora. Fica café? Fica. Só que é os verdes de maturação mais atrasada. Fraciono o máximo de lote possível. Ano passado eu fiz 240 lotes de café. Não é muito café que a gente colhe, mas fraciona. Por quê? Porque se tiver algum erro, alguma condenação de lote, o lote é pequeno. Via úmida eu pago. O que acontece? Eu descasquei meu café. Alguém sabe quantos por cento de um café cereja, se você descascar ele na hora, o cereja, tira a casca, a mucilagem, e só fica o pergaminho e castanha, você sabe quantos por cento eu já tirei, joguei fora? Alguém sabe? Quanto? Eu tirei 60% e fiquei com pergaminho e mais a umidade com 40%. Só que existe variedade que segura mais umidade e tem cultivares que segura menos. O que a gente aproveita na média é 38%. Por quê? A gente tira o pergaminho e depois vai secar o café, tira a umidade do café. O resto vira em matéria orgânica. Então, para que eu vou secar casca, mucilagem? E o problema da fermentação do café está na mucilagem, no teor de açúcar. E mais os fungos que a gente encontra no terreiro, no ambiente, é o que faz fermentar. Tanto é que esse verde que eu descasco, eu faço a condução normal no terreiro, mas eu não fico muito preocupado com ele não. Ele não tem açúcar, por que ele vai fermentar? A partir da hora que ele começa de meia seca para lá, que ele começa a ter o problema, tá? Menor tempo de secagem. Um secador de um cerejo descascado, o normal, não é o normal dessa época, é 2 dias. Um natural, quantos dias são? 4? 5? No secador? E além do mais, um secador cheio de café natural, ele dá na média de 35 a 40 sacos. E um café cereja natural, um secador de 15 mililitros, e um café cereja natural num secador de 15 mililitros, o normal dele é dar 65 sacos mil. Então, ó, você vê o tanto que a gente está ganhando com isso, tá? Por que alta probabilidade de bebida dura? Porque eu eliminei esse problema de fermentação lá atrás, tá? O volume de armazenagem é muito menor. Eu tirei a casca, tirei a mucilagem, tá? Vamos passando. Isso aí é uma colheita que eu faço normal, tá? Notem no café enfolhado. Isso aí foi o ano passado. Ó, café enfolhado em plena seca. Porque o ano passado, época de colheita, estava seca e foi um ano seco, sem irrigar. Vamos passando. Esse aí é um amarelo 62, mesma coisa. Vamos passando. Esse aí eu fui lá na pica de jogo que eu tirei a foto para ver. Vamos passando. Resultado econômico, diminuição do custo de produção. Por quê? O que eu tenho de equipamento lá em casa? Tem a colhedeira, que é o de valor maior, um trator para puxar ela, 2 tratorzinhos 1155, que é a mais 3 litros por hora que faz, ele só puxa a carreta e roça. Poucos grãos xoxos, mal formados, granometria elevada. Eu tenho uns dados aí que eu peguei essa semana. Produtos com atributos especiais de aroma e sabor. Eu nem sabia que eu ia entrar nesse patamar aí. Agora vocês vão explicar por que o sistema vai agregando valor. Em 2011, tem um consultor que até hoje me dá consultoria na área de qualidade. Ele foi um dos que me chamou de louco. Em 2007, 2008, 2009. Aquele cara lá vai voltar para ele não vai dar conta. Falou para mim. E um belo dia eu estava num posto de gasolina lá, chegou para mim e falou: Fernando, então você está colhendo os cafés aí, não tem jeito de você levar, você me dar umas amostras para mim, eu levar lá para Pedregulho, ele dá consultoria para uma grande fazenda lá de Pedregulho. Tá? E ele pega café de outras regiões e leva para lá também, porque essa fazenda tem um contrato muito grande
com outros países e tem que mandar café de qualidade. Ela não dá conta de produzir só de qualidade. Levou 3 amostras ali. 3 dias depois eles levam essa amostra e faz uma mesa de degustação e coloca o pessoal deles para provar os melhores cafés, para comprar de produtor, para depois colocar na fazenda e fazer o nome, vou mandar para fora. A amostra minha, uma das amostras minhas, ficou em 2º lugar, de 3 amostras. E outras das amostras, uma ficou em 7º lugar e outra 15ª. Ele pegou, ligou para mim, falou: Fernando, o que você fez desse café? Eu falei: loucura, você me chamou de louco. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Ele bebeu? O que foi? Fernando, teu café que tirou em 2º lugar, só perdeu aqui um café aqui de Carmo de Minas. Falei: mas e aí, como é que nós ficamos? Eu nem nunca tinha vendido café. Falou: não, eu fico com essas... Quantos sacos você tem? Eu tinha 138, 139 sacos. Falei: mas e aí, preço, como é que faz? Depois a gente conversa. Aí, no outro dia, eu estava com meu pai hospitalizado, no outro dia ele marcou uma reunião lá em casa, cheguei lá, ele trouxe um importador deles, se chama Pyro. Ele trabalhava numa rede de cafeteria em Nova York, chama Dallas Coffee. Ele interessou, eu sei que o café estava R$500 na época, 480, eu falei: não, eu quero 1.000, mas nunca tinha vendido um saco de café. O Fábio chamou do lado e falou: Fernando, você é louco? Esse preço de café especial é café classificado, café peneirado, isso aí fica corrida. Eu falei: não, eu quero 1.000. Aí eles foram embora, no outro dia esse bar ligou para mim. Falou: Fernando, fala português meio assim, mas sabe bem mexer nisso aqui. Aí eu tive em casa do meu pai, ele me ofereceu para mim R$700 na época. Eu estou contando isso aqui, não é contando vantagem não, estou contando isso aqui para ver como que o sistema me deu um patamar, como que o negócio foi dando certo, evoluindo, tá? Eu sei dizer que ele me ofereceu R$700, e eu estava do lado do meu pai, estava de cama, desliguei o telefone, falei: 700 não quero não, vou conversar com o Fábio. Desliguei o telefone. Aí meu pai, muito esperto, falou: Fernando, larga a mão, rapaz, abra a tua porta que isso aí não vai ficar só nisso. Às vezes, por causa de miséria aí, você vai perder um cara que vai abrir a porta de você lá na frente. Liguei pro Fábio: Fábio, como é que nós vamos fazer aqui café, tal? Ô Fernando, é muito caro o que você está falando, faz o preço do mercado. Eu falei: mas quanto é o preço do mercado? 700. Eu falei: não, eu quero 750. Aí ele falou: me dá 10 minutos. Ficou lá, o rapaz me pagou 750, fica corrida. Aí que eu vi que eu estava com uma coisa boa na mão. O que é isso? Eu não fiz nada de diferente. Nós temos uma região com alta umidade relativa do ar na região de Alfenas, tem pessoal de Alfenas aqui. Os cafés lá, entre aspas, eles não têm boa qualidade, faz esses atributos tão especial que o mercado de microlote, de cafeteria exige. O que eu passei a fazer? Isso aí é tudo questão de nutrição, comida. O café não falta água para ele e não falta os nutrientes que ele precisa para fazer a transformação de todo aquele atributo que o mercado exige. É nutrição e mais nada, tá? Porém, essas condutas que eu vim adotando, descascar o café mais cedo, pegar o cereja mais cedo, tá? O que aconteceu então o outro ano, em 2012? Aí eu falei: agora eu vou me preparar. Aí comecei a fazer, fui classificado em 50 melhores café no 9º concurso de qualidade especial lá em BH. 2013, fiquei em 3º lugar na categoria CD, no 10º concurso de qualidade de café de Minas Gerais, aqui em Lavras, e recebeu o prêmio aqui. 2014, na Semana Internacional do Café, fiquei entre os 20 melhores cafés do Brasil. Uma coisa que entrou Piatã, entrou essa outra região. Só que eu não fiz lote grande, é lógico, eu fiz lote para concurso, lotinho de 20, 30 sacos no máximo, tá? Comecei a caprichar mais, tá? Esse ano fiquei duas finais, na CD e Natural, no 12º concurso de qualidade de café de Minas Gerais. Vamos passando? Isso aí é o seguinte: a classificação de peneira que eu paguei essa semana
Olha lá para vocês terem ideia, 2013, 2014, 2015. 2013 até então eles falaram que os café é novo, por isso que está dando peneira grossa. E 2014, 2015, época de seca, e eu tendo essas qualidades que poucos tiveram. Então vocês veem, peneira 16, 30%, peneira 17, 24%, peneira 18, 21%, soma total, eu não enxergo bem, 75%. 2014, safra ruim, pouca água, todo mundo com problema de grão chove, 30%, 23%, 72%. 2015, 27%, 23%, 20%, 70%. Isso aí eu peguei essa semana, para o pessoal da consultoria. Vamos passando. Isso aí foi lá em Belo Horizonte, em 2012. Vamos passando. Isso aqui foi em Lavras. Vamos passando. Esse aqui essa menina aí é uma gerente de uma grande rede de cafeteria de São Paulo. Lá quando eu fiquei os 20 melhores café, ela já ficou com o meu café na hora lá, chama Tábada. Vamos passando. Esse aí é os microlotes que a gente faz, que está dando certo. Para grande produtor, dá para fazer? Dá, mas tem que tirar uma parte para fazer isso, eu acho que não é o caminho não, tá? O caminho maior desse sistema todinho é o enxugamento do sistema, tá? É usar os maquinários adequados na hora certa. Vamos passando. Isso aí é uma grande rede de cafeteria também, que viu o café dele aqui de Catu Amarela, fazendo o movimento. Vamos passando. E essa semana, há 6 meses atrás, a gente está mantendo lá no Café do Mercado, em Porto Alegre, uma rede filial de grande cafeteria. Eu fui homenageado pela Semana Internacional do Meio Ambiente, como destaque fornecedor de café que produz de acordo com o respeito à natureza e às sociais e ambientais. Vamos passando. Sou membro da BSCA. Esse aí certifica Minas, tenho orgulho disso aí. O que certifica Minas me fez? Organização, disciplina, respeito ambiental, respeito aos funcionários, sustentabilidade, ser respeitado perante os compradores e agregar valor. Eu vou explicar uma história para vocês aqui que aconteceu comigo. Eu fui certificado Minas, eu sou certificado Minas, e entrou outra certificadora na propriedade. Graças a Deus a minha conduta perante a propriedade, não tanto com lavoura, quanto equipamento e a parte social minha, eu preservo muito. O maior valor que eu tenho lá são os meus funcionários. Tá? E eu estava em 2 certificações que não convém levar o nome. Eu estava pronto a ser certificado com as papeladas certo, e foi um auditor de uma certificadora lá em casa. E eu já ia ser certificado, só que ele colocou uma observação: não, no ano que vem você vai ter que colocar a lona nos teus tanques de rejeito. Eu fiquei com aquilo na cabeça, fomos em casa, tomamos um café. Eu falei assim: não, eu quero que você vê quanto deu a despesa aqui, e eu queria ver você quanto que ficou. Você pode engavetar minha certificação, não quero ser certificado, mas eu assustei. E senhor Fernando, o que aconteceu? Eu falei alguma coisa que eu te chateei. Eu falei: não, você não falou nada não. Eu acho o seguinte: os problemas que eu tenho aqui dentro da fazenda, ninguém de fora vem trazer solução para mim, eu que resolvo. E os problemas que eu passo que só eu sei, tanto financeiro que todo mundo tem, do dia a dia, família, funcionário, equipamento que quebra, chuva e tudo mais. Eu falei: hoje você vem cá, exige essa lona debaixo dos tanques de rejeito. O ano que vem você vem cá, exige um hidrômetro e um controle de água meu. Até que ponto vocês vão mandar em mim? Quem manda sou eu. Quem dá as cartadas sou eu. Falei para ele. Para mim, não serve. E o que isso resolveu? O que isso agregou para mim? Nada. Foi meu trabalho que eu venho fazendo lá atrás, com essa preservação ambiental, com esse respeito à natureza, com diminuição de insumo, diminuição de entrada de lavoura, deixando a planta permanentemente vigorosa, verde, bonita, para quando chegar lá, o ano, a hora que quiser, o mês que quiser, está bonita. Então eu acho que quem deve mandar no negócio é nós. Nós não temos nada que cair, porque não agrega nada. E a porta está aberta para quem trabalha certo.
Não existe nada melhor em respeito da natureza o que está acontecendo na cafeicultura nesse sistema. É um enxugamento que é muito grande. O que eu gastei mais esse ano que passou foi R$ 1.500 a tonelada que eu peguei por hectare de adubo. O resto eu dei 8 roçadas com R$ 3 o hectare a roçada. Eu uso 2 pulverizações que eu fiz do controle de ferrugem e fiz um controle sim de broca. Por quê? Porque na hora da gente fazer o dinheiro nós não vamos deixar entrar. Mas com o que eu fiz? Um inseticida normal. Esses inseticidas que estão jogando na casa aí e colocar a gente para fazer o lá é bom para fazer a mídia deles. Tá? Então eu penso assim, se cada um de nós criar uma metodologia que conduz, eu não estou falando que essa metodologia é melhor para todos, cada um vai implantar no que tem, tá? Para mim não fez nada. O que aconteceu agora? Estão me levando para essa certificadora de graça, tá? Sem eu ter curso, sem eu ter nada. Por quê? Porque lá fora eles querem um sistema igual esse, tá? Vamos passando? Eu sempre li alguma coisa na época que eu era estudante. Então eu li uma passagem de japonês, sempre eu gravei isso na minha vida. Eu acho que alguém já viu isso aí. E sempre gosto de contar isso, porque é o seguinte, é uma coisa muito simples que está debaixo do pé da gente. A gente sabe que o Japão tem problema de tudo quanto é jeito. Tem problema de maremoto, terremoto, falta, escassez de comida, de terra. Então o que eles tinham que solucionar o problema dele? A pesca, é ilha, só tem água. E o Japão sempre teve aptidão por atum. Do mesmo modo que a gente tem pescador de café aqui na cidade, e em cada porto dele tem um pescador de atum. Então o que aconteceu? Quanto mais o desenvolvimento foi chegando, mais os pescadores japoneses tiveram que ir para mar adentro. E eles iam para mar adentro, o que acontecia? Eles tinham que congelar esse atum e ele perdia na qualidade da carne, porque quanto mais vermelhinha a carne ali debaixo da garra, melhor é. Vinha branca, vinha desqualificada. E teve um pescador que foi muito inteligente. Em vez de eu encher meu porão de gelo, eu vou pôr água. E melhorou, ele ia mar adentro e melhorou a qualidade do atum dele. Mas não foi tão a qualidade que o pessoal espera. E teve um mais inteligente ainda. Ele pegou e ia mar adentro, colocava água no porão, e quando ele estava pescando atum, ele pegava os tubarão e colocava dentro do porão com água. E pescava o atum e punha ali dentro. O que acontecia? Aquele atum ficava voraz ali dentro, fugindo do tubarão. Ele chegava na costa, o atum dele que chegava era de maior valor agregado. Todos os pescadores de atum esperavam ele. O que ele fez? Uma coisa muito simples que resolveu o problema dele e agregou o valor dele. Então eu gosto de falar isso porque é um exemplo que a gente tem das coisas que estão debaixo do olho da gente. Tive meus problemas, não foi mar de rosa, a gente poderia conversar isso aqui o dia todo, a noite toda. A única coisa que eu posso falar para vocês, é difícil falar que isso aí dá certo. Mas no começo da nossa conversa eu falei que eu tenho um nome para preservar. Tá? E eu comecei a participar disso depois de 2, 3 anos para cá. Eu tinha medo de dar errado. Tá? E hoje eu posso falar com maior convicção. Eu estou bem mais tranquilo na minha vida emocionalmente, tá? Dentro da minha casa, vivo bem e estou vivendo com café, apesar de outras coisas, tá? Então o que eu tenho para falar a vocês é que a fazenda tem prática simples adotada, aliada à natureza para produzir um café ecologicamente correto. Pode passar? Isso aí é qualquer coisa. O professor Fábio tem meu telefone, qualquer pessoa
eu recebo desde o rico ao pobre, qualquer um, eu não tenho frescura. O que eu puder informar na lavoura para vocês, eu fico mais gratificante para vocês acompanhar esse sistema, tá? Eu tenho que agradecer ao Fábio, que faz um ano que ele está acompanhando, ele que viu essa viabilidage na prefeitura, porque até então eu estava camuflado, e ele viu, eu não sei se vai comentar alguma coisa da palestra dele, das percas que eu tenho. Minha perca ano passado foi 8% para cair no chão. E esse ano, com essa chuva que deu, eu estou calculando mais ou menos de 12% a 15%. Mas eu não considero perca. Eu considero economia e nutrição e assessoria no dia a dia, dentro da lavoura, é muito menos tempo, e outras coisas a mais. E eu agradeço a minha família e aos funcionários que eu te falei, que eu acho que é o bem que eu mais tenho, que eu preservo dentro de casa, dos funcionários. Se faltou alguma coisa da minha parte, vocês me perdoam. Isso aqui não é minha praia é lá em casa. Quem me conhece sabe disso. Tá? Eu estou disposto a conversar com qualquer um, o que vocês precisarem. Tá? Muito obrigado a vocês. Tá?